A quórum regimental, damos por aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam as respectivas atas em seus gabinetes. Ata da 4ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, ata da 5ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, ata da 6ª reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Tributação, ata da 31ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhores deputados, concordam permanece como se encontra aprovado. Senhores deputados, vamos ao PPA e vamos à LOA. Senhores deputados, onde é que está a LOA e o PPA? Daqui o relatório. Senhores deputados, nós, no dia de ontem, demos vista coletiva com o relatório conclusivo do PPA e da LOA. Nesse período de 24 horas, nós tivemos problemas com as emendas do deputado, o deputado Fernando Krelin e o deputado Márcio Machado, os dois deputados, e o deputado Pepe Colasso. Foi dado vista coletiva, eles constataram que tinha um problema e nós fizemos as modificações sugeridas pelos deputados, razão pela qual nós emitimos o relatório conclusivo, anexando em separado as modificações feitas sugeridas pelos 3 deputados. Eu pergunto a Vossas Excelências se nós podemos dar por lido o relatório conclusivo, que é igual ao de ontem, com essa diferença dos 3 deputados, se podemos fazer isso, e se for isso, nós vamos passar direto para a discussão. Consulto Vossas Excelências. Havendo concordância, dou por lido o relatório conclusivo do PPA e da LOA, com as modificações nas emendas dos 3 deputados citados por mim. Coloco em discussão o relatório e voto do PPA e da LOA. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação conjunta os 2 projetos de lei, que é o 0718/2025 e o 0720/2025. Os senhores deputados que concordam com o parecer conclusivo permaneçam como se encontram aprovado. Temos também o projeto de lei, o 0907, que trata das emendas parlamentares. Deputado, sabendo um pouquinho, que trata das emendas parlamentares antigas dos senhores deputados. Sim. Sim, senhores deputados. O projeto de lei, que trata das emendas parlamentares antigas vem para cá com 131 emendas. Os deputados fizeram as devidas modificações que entenderam que devesse ser feito e passou-se a ter agora 268 emendas dos deputados. Esse projeto, se aprovado, vai a plenário, vai para o Executivo, para o Poder Executivo cumprir aquilo que os deputados fizeram as modificações nesse projeto de lei. Então, o parecer é pela aprovação da matéria com as modificações sugeridas pelos deputados. Coloco em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permanece como se encontra aprovado. Vamos agora aos projetos de lei, senhores deputados, de interesse do Executivo. Nós temos alguns projetos que foram finalizados sem qualquer emenda. Sem qualquer emenda. Está na forma original. Eu consulto Vossa Excelência que os projetos que terminaram o prazo de emenda, que não receberam emenda, se possamos tratar de discussão conjunta, a leitura do voto que é pela aprovação, conjunta, discussão conjunta e votação conjunta. Pergunto Vossa Excelência se concorda. O primeiro projeto, o projeto 0864/2025, que dispõe sobre a não exigência do crédito tributário, que é o convênio do ICMS Confas 149/2025, aprovar na forma original. Esse é o voto pela aprovação. Nós temos o projeto das emendas antigas, já foi. Nós temos o 915, que é o Recupera Mais. Também não recebeu qualquer emenda. Desculpa, esse tem emenda.
O que concede benefícios fiscais na operação com combustíveis também não recebeu emenda. Esse é pela aprovação da matéria na forma original. Onde é que está o 915 aqui? Esse aqui, 914. 914 está aqui. Está aqui. Nós temos o 865 também que recebeu emenda. Então, nós temos 3 projetos que receberam emendas. Eu coloco em discussão os 2 projetos que acabei de citar, que é parecer para aprovação. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovar na forma original o PL 0914 e o PL 0864. Um outro projeto de origem parlamentar. Nós temos o deputado Sargento Lima, que é relator do projeto... Vossa Excelência é relator do projeto 0865, é isso, deputado? Que tem uma emenda de relator. Presidente, foi incumbido por essa presidência para fazer a relatoria e voto do projeto de lei 865/2025, concede benefícios fiscais relativos ao imposto sobre operações e circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços, transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação nas hipóteses específicas, de autoria do Governo do Estado. Na exposição de motivos que acompanha a matéria, o secretário de Estado da Fazenda informa que, em linhas gerais, que a proposta legislativa busca conceder crédito presumido de ICMS aos estabelecimentos fabricantes de mercadorias classificadas como eletrônicos. É proposto nos mesmos moldes concedido pelo Estado do Paraná. Já para os estabelecimentos fabricantes de ketchup e outros molhos de tomate, o benefício fiscal é proposto com os mesmos contornos de benefício em vigor no Estado do Rio Grande do Sul. A proposta legislativa é justificada pela necessidade de estimular o setor industrial de eletrodoméstico, possibilitando a manutenção de empregos existentes diante de um cenário externo adverso e do incremento dos investimentos realizados no Estado. Além disso, possui caráter estratégico diante do risco de migração de atividade para a unidade federativa vizinha da mesma região, que pratique o regime tributário mais benéfico aos estabelecimentos que especifica. Presidente, vou ler aqui a juntada que está aqui nos documentos que foram acostados ao processo. Por fim, encontram-se acostados aos autos certificado de registro CONFAS número 27/2018, realizado no Estado do Paraná. Certificado de registro de depósito CONFAS 47/2018, realizado no Estado do Rio Grande do Sul. Certificado de registro CONFAS, realizado também de número 115 no Estado vizinho do Rio Grande do Sul. A informação da Diretoria de Planejamento Orçamentário da Secretaria de Estado da Fazenda a respeito da concessão de benefícios à luz da Lei Complementar 160 de 2017, a qual dispensa medidas preventivas pelo artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E, por derradeiro, o parecer da Consultoria Jurídica do Estado da Fazenda, opinando pela constitucionalidade, legalidade e regularidade formal do projeto de lei. Vamos ao voto. Ainda à luz do regimento interno, compete a essa Comissão de Finanças, Tributação, pronunciamento restrito quanto ao projeto de lei, por se tratar de matéria com tramitação exclusiva nesse colegiado. Tendo sido a matéria deflagrada por autoridade constitucionalmente competente, portanto, vale dizer que o governador do Estado, e por meio do projeto de lei ordinária, observa-se que o benefício de crédito presumido para estabelecimentos fabricantes de eletrodomésticos, se trata do projeto de lei concedido originalmente via decreto 6.434, de 16 de março de 2017, do Estado do Paraná, e posteriormente restituído em observância aos procedimentos definidos na Lei Complementar Federal número 160, de 7 de agosto de 2017, do Convênio de ICMS número 190, de 15 de dezembro de 2017. Nos termos propostos do artigo do projeto de lei, será concedido aos estabelecimentos industriais que produzem mercadorias específicas nos incisos, anteriormente por mim já citados, quanto enquadradas como eletrodomésticos até 30 de abril de 2027, crédito presumido de ICMS equivalente a 2,5
2,5 e 5 décimos% do valor de base de cálculo do imposto devido à operação própria. Todavia, o artigo 1º, isso é importante, prestem atenção, todavia, o artigo 1º elenca condições para a fruição do benefício pelos estabelecimentos, como estar localizado no município no qual esteja funcionando o Instituto Federal de Santa Catarina, o IFESC, ou a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, possuir ou instalar unidade fabril nesses municípios, realizar um montante superior a R$ 4.800.000 e comprovar previamente que as mercadorias a serem beneficiadas são classificadas como eletrônicos. Do ponto de vista orçamentário e financeiro, o artigo 113 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, exige que a proposta legislativa que implique em renúncia de receita, tal qual a proposta em exame, esteja instruída com estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício. Em atenção a essas determinações, foi apresentada estimativa que decorrerá numa renúncia de 28 milhões em 2026 e de 30,64 milhões em 2027 e 32,43 milhões de reais no ano de 2028. Consoante com isso, a diretoria do Tesouro Estadual, DIT, menciona que a razão das proposições da lei complementar não são aplicáveis às restrições decorrentes do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ser instituída e já foi considerada na estimativa do projeto de lei de diretrizes. Considerando esse impacto, as regras relacionadas à Constituição Federal e às leis diretrizes orçamentárias não podem deixar de ser observadas, pois são claras quanto à necessidade de atendimento dos critérios previstos para que se avalie adequadamente qual o impacto nas finanças públicas do ente federado de propostas normativas que criem ou alterem despesa obrigatória e que proponham renúncia de receitas assinadas. Nesse sentido, a diretoria identificou o entendimento de requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, o exame atinente à espécie conclui que foram atendidas as exigências constitucionais e legais, estando, portanto, a matéria apta a seguir a sua regular tramitação. No que se refere ao mérito da proposição em face do interesse público, ressalto que o benefício de crédito presumido, ora proposto, busca estimular e evitar a migração da atividade de setores industriais e eletrodomésticos e de ketchup e outros molhos para unidades vizinhas, ou que elas vão para outros estados, que pratiquem o regime tributário mais benéfico. Dessa forma, pretende-se manter os empregos existentes, como também evitar possível perda de arrecadação na hipótese de migração desses setores. Por fim, entendo oportuno apresentar a proposição acessória com o escopo alterar o parágrafo 1º do artigo 1º para racionalizar as condições de acesso ao crédito presumido do ICMS, de modo a concentrar o benefício na efetivação de investimentos produtivos em montantes e a montantes superiores de R$ 4.800.000, devidamente homologados pela administração tributária estadual. Ao suprimir as restrições territoriais e as condicionantes localizadas à localização em municípios específicos, a proposição busca desburocratizar o regime de incentivo, ampliar seu alcance a estabelecimentos industriais situados em diferentes regiões do Estado, não somente acumulando aquelas empresas que vão receber o benefício somente numa única restrita região. Destaco que essa modificação preserva o caráter indutor da política tributária originalmente proposto e reforça o compromisso de Estado com a expansão da capacidade produtiva, a geração de empregos e o incremento de competitividade da indústria catarinense. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Finanças, eu voto pela aprovação do projeto de lei 865 com a emenda modificativa que se encontra em anexo, presidente. Esse é meu voto. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0865/2025. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia permanece como se encontra. Aprovado por unanimidade. Presidente. Deputado Sargento Lima. Se encontra em minhas mãos também o projeto de lei 753, do qual foi solicitado o extra-pauta. Eu gostaria de tocar os projetos do governo, depois nós vamos para o projeto de origem parlamentar. Tá ok. Me dá essa condição. Sem problema. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência com a palavra. Tem o projeto de lei 0867. Presidente Marcos, passo a relatar aqui o projeto de lei 867 de 2025, que trata o referido projeto de autoria do Governo do Estado,
que tem como objetivo atualizar o inciso 1º do parágrafo 3º da Lei 17.763, de agosto de 2019, o qual, elevando de 100 milhões para 280 milhões o limite anual de saídas de mercadorias importadas, as quais dispensa a aplicação da regra restritiva prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo. Na exposição de motivos, a Secretaria de Estado da Fazenda esclarece que o valor de 100 milhões foi fixado no ano de 2012 e que jamais sofreu atualização, propondo-se com isso a sua correção com base na variação cambial acumulada entre 2012 e 2024, de modo a preservar o patamar real originariamente já estabelecido pela legislação fiscal. Após foi lido em plenário, o projeto teve a sua admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça e entendemos que o projeto ele é de interesse público, vai ao encontro das políticas de desenvolvimento econômico, de incentivo financeiro do nosso Estado, e eles não implicam, ao estudar a matéria, em diminuição da receita ou aumento da despesa pública, quanto também a sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual ou à lei de diretrizes orçamentárias. Conforme a exposição de motivos em anexo, compreende-se que a alteração promovida pelo projeto de lei corresponde à atualização do limite de saídas anuais de mercadorias importadas, previsto já no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 1º do anexo 2 da Lei 17.763, com o objetivo de ajustar o valor originalmente fixado em 2012, preservando sua equivalência econômica. Então, trata-se apenas não trata-se de ampliação ou prorrogação de benefício, porque o PL em questão, ao contrário, promove apenas o ajuste com o potencial de ampliar a base efetiva da incidência da carga tributária reduzida. Baseado nisso, diante do interesse público e diante também da compatibilidade com o PPA e com a LOA, o nosso voto nessa comissão é pela aprovação ao projeto de lei 867 de 2025, por entender plenamente compatível e adequado às peças orçamentárias e às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. É pela aprovação, para ser em voto, do eminente deputado José Milton Schiffler, ao projeto de lei 0867/2025, de origem do governo, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Ainda em meu poder, o projeto de origem governamental, também do Governo do Estado, o projeto de lei 0915/2025. Trata-se do programa Recupera Mais, segunda versão. O projeto de lei que está aqui em meu poder é a mesma versão do Recupera Mais aprovado o ano passado, ipsilitris igual, não tem nenhuma modificação. Foram apresentadas duas emendas do deputado Gessé Lopes, do deputado Antídio, e consultando a Secretaria de Estado da Fazenda na pessoa do seu secretário, ele acha incompatível a aplicabilidade dessas duas emendas, razão pela qual o meu relatório e voto é pela aprovação da matéria na forma original, rejeitando as duas emendas. É o meu relatório. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra, aprovado. Com o voto contrário, deputado Fabiano da Luz. Não há mais matéria governamental a ser votada. Vamos à pauta normal e depois ter os projetos extra-pauta, que são aqueles deliberados pelos líderes desta casa. Nós temos, deputado Fabiano, nós temos dois projetos da deputada Luciane Carminati. Senhor presidente, eu retiro de pauta, estou fazendo diligência, né? Retiro ou faz diligência? Diligência? Não. Estou fazendo entendi. diligência ao projeto de lei
complementar 0009/2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes. É pelo diligenciamento? Pelo diligenciamento. Então, o parecer da deputada Luciane Caminati, lido pelo deputado Fabiano da Luz, é pelo diligenciamento do projeto de lei complementar o 009/2025, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Senhor deputado, concorda, permanece como se encontra aprovado. Eu também faço a devolução de vista sem manifestação da PEC 0001/2023, do deputado Maurício Peixe. A devolução sem manifestação por parte da deputada Luciane Caminati, hoje representada pelo deputado Fabiano da Luz. O relator da matéria é o deputado Mário Mota. E o deputado Mário Mota votou pela aprovação da proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina. Deputado Mário Mota, deseja falar? Não, Não? apenas confirmar que é pela aprovação. A proposta de emenda tem parecer favorável do deputado Mário Mota. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Se o deputado concorda, pelo menos como se encontra, aprovado. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu apresento relatório e voto sobre um projeto do deputado Marcos da Rosa que vem se arrastando há um bom tempo na casa. É o projeto de lei 0073 e que careceu de um aprofundamento nos estudos do que ele propunha e, por isso, o voto não é tão curto quanto eu gostaria e o momento talvez exigisse. Mas acho que é importantíssimo que ele seja apresentado da forma como eu o farei. Da análise da proposição, há que se observar o que preceitua o inciso 2 do artigo 7.3 do Regimento Interno, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem diminuição de receita ou aumento de despesa pública, especialmente no que diz respeito à sua compatibilidade com o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do Estado. Esse projeto de lei, que eu repito, tem o número 073, ele tem por objetivo solucionar uma controvérsia instaurada a partir das alterações promovidas pela Lei 18.721 de 2023, na legislação do ITCMD, especialmente no que se refere à aplicação da multa de mora nos casos de parcelamento do imposto. Sustenta o autor, com justa razão, deputado Marcos da Rosa, que, abre aspas, a cobrança de multa de mora sobre parcelas não vencidas não apenas impõe uma carga financeira adicional aos contribuintes, mas também distorce o conceito de benefício do parcelamento, transformando-o em uma opção menos atraente e, em muitos casos, até inviável. Tal prática desincentiva a adesão ao parcelamento como uma alternativa para o cumprimento das obrigações tributárias, podendo levar, inclusive, a um aumento na inadimplência fiscal. É procedente a preocupação externada. A legislação vigente não tipifica como infração o pagamento da parcela do ITCMD que cabe a quem o recebe, dentro do prazo regulamentar, ainda que efetuado de forma parcelada. A controvérsia que se instalou decorre da interpretação administrativa firmada no âmbito da Secretaria Estadual da Fazenda, consubstanciada na Solução de Consulta 044 de 2024, que concluiu que a multa moratória prevista nos artigos 69 e 69A da Lei 5.983 de 81 incidiria, inclusive, sobre parcelamentos requeridos dentro do prazo legal. Tal interpretação, contudo, não se harmoniza com a disciplina normativa do ITCMD, cujo prazo de vencimento é expressamente definido pelo regulamento do imposto, aprovado pelo Decreto 2.844 de 2004, que estabelece em seu artigo 14 que o imposto, inclusive a primeira parcela de imposto parcelado, deve ser pago no prazo de 30 dias, contados da data do envio do DIEF-ITCMD.
do boleto. À luz do princípio da tipificidade que rege o direito sancionador tributário, somente é juridicamente possível a imposição de uma penalidade quando a conduta do contribuinte se amolda de forma estrita à hipótese legal de infração. Ora, se o parcelamento é requerido dentro do prazo regulamentar e as prestações são pagas tempestivamente, não se pode configurar inadimplência, inexistindo um fato jurídico apto a justificar a incidência de multa moratória. Você parcelou, paga no prazo, por que ser multado? Ainda que essa conclusão decorra da própria interpretação sistemática de uma legislação vigente, é inegável que a prática administrativa tem gerado insegurança jurídica e ônus indevido aos contribuintes, o que torna necessária a intervenção legislativa para afastar de modo expresso qualquer dúvida interpretativa quanto à aplicação dessa penalidade. Registre-se ainda a existência de tensão interpretativa entre a regra geral do artigo 70 da Lei 5.983, de 1981, que trata do parcelamento de créditos vencidos, e a disciplina específica do ITCMD, que admite, por força regulamentar, o parcelamento dentro do prazo regular do pagamento. Essa circunstância reforça a necessidade da harmonização normativa. Por outro lado, a criação de novos percentuais de multa e de novos critérios de cálculo, como pretendido na emenda substitutiva global apresentada pelo autor e acolhida pela Comissão de Constituição e Justiça, implicaria a instituição de uma sistemática paralela de controle dos parcelamentos, distinta daquela atualmente estruturada sobre a taxa Selic, o que poderia gerar impactos administrativos relevantes e afastar a desejável uniformidade do sistema. Ademais, a adoção da taxa Selic como indexador dos créditos tributários em favor da fazenda pública encontra amparo na jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, que, ao interpretar o artigo 3º da Emenda Constitucional 113 de 2021, firmou o entendimento no sentido de que a Selic se aplica, abre aspas, não só às condenações, mas a todas as discussões que envolvam a fazenda pública, ainda que na qualidade de credora, fecha aspas. Isso é um pronunciamento do ministro Roberto Barroso. Nesse contexto, e encaminhando para a conclusão, consideramos essencial a apresentação de emenda substitutiva global, visando aprimorar a redação do projeto, preservando integralmente o seu objetivo central, porém harmonizando-o ao contexto normativo vigente, de forma mais clara, objetiva e operacional, a fim de evitar ambiguidades interpretativas, facilitar a aplicação da norma e reforçar a segurança jurídica. Cumpre registrar, por fim, que não se cuida de remissão, isenção ou renúncia de receita, mas de uma adequação interpretativa da legislação com o objetivo de reforçar a segurança jurídica e evitar judicializações desnecessárias, razão pela qual não se configura afronta ao artigo 14 da Lei Complementar número 101 de 2000. Por tudo isso, senhores, com fundamento nos regimentos 73, artigo 2 e 144, 2, eu voto no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação pela aprovação do projeto de lei 0073/2024, com a emenda substitutiva global que apresento, por entendê-lo compatível com as normas orçamentárias e nos termos do artigo 235(6) do RIALESC, pela prejudicialidade da emenda substitutiva global apresentada
na Comissão de Constituição e Justiça. Era isso, senhor presidente, e agradeço a complacência e a paciência dos meus colegas. Quase que nós mandamos puxar o paletó de Vossa Excelência. Senhor deputado, é pela aprovação, o parecer de voto do eminente deputado Mário Mota ao projeto de lei de número 0073/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa. O deputado Mário Mota aprova o projeto de lei com a emenda substitutiva global e pela prejudicialidade da emenda substitutiva global aprovada na CCJ. Em discussão, não havendo deputado Gessé Lopes. Eu gostaria de pedir vistas. Eu pergunto, esse projeto aqui, ele está no de decisão de líderes? Não, senhor. Não, se não estiver decisão de líderes, visto o gabinete do deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, o senhor me permite um extra pauta? Eu vou para a Comissão de Educação, que me aguarda, eu vou presidir no lugar da deputada Luciane Carminati. Qual é o extra pauta, deputado? Emerson Stein, é o 0316, que inclui o programa do cartão vermelho. Sim, deputado Mário Mota, eu quero propor um acordo a Vossa Excelência. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos extra-pauta que estão dentro do acordo de líderes. E todos eles têm parecer pela aprovação dos deputados relatores. Qual é a proposta que eu queria fazer com Vossa Excelência? Eu faço a leitura do parecer de cada um deles, que é pela aprovação, discutimos em bloco e demos parecer pela aprovação em bloco. Esse também é pela aprovação. Também pela aprovação. Exato. Posso fazer em bloco? Por favor, passo ao senhor. Presidente, pela ordem. E agradeço. Havendo concordância do senhor deputado Sargento Lima. Não, existe a concordância, só um pela ordem. Concorda, deputado Sargento? Só deixar aqui o abraço aqui da realeza de Pomerode, teve aqui, comunicando da festa pomerana, e deixar um abraço para todos os deputados. Vossa Excelência Obrigado. foi privilegiado. Obrigado. Senhores deputados, então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos de lei que estão na extra-pauta codelidos, todos eles com parecer favorável. Vou ler o autor, o relator e a emenda e vamos discutir com todos eles e botar em votação. O primeiro projeto de lei 0753/2025, de autor do deputado Alex Brasil, tem como relator o deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a vedação de adoção de cotas e outras ações afirmativas pelas instituições de ensino superior público ou que recebam verbas públicas do Estado de Santa Catarina. O voto é pela aprovação da matéria. Também, senhores deputados, nós temos o relatório e voto ao projeto de lei 0758, de autoria do deputado Oscar Guts, que é relatado pelo deputado Gessé Lopes. Sua Excelência, emitiu seu relatório e voto, o fez pela aprovação do projeto de lei de número 758/2025, na forma da emenda substitutiva global, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É isso, deputado Gessé. Também o terceiro projeto de lei 0083/2025, de autoria do deputado Rodrigo Binotto, relatado pelo deputado Antídio Lunelli, que assegura o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural, esportiva e de lazer aos profissionais da saúde no âmbito do Estado de Santa Catarina. O relatório é pela aprovação da matéria. Presidente, só um minutinho. Pela ordem. A gente já está votando ou depois vai ter a votação de cada um? Não. Estou lendo o relatório e voto, vai ser a discussão e depois a votação. Tá, entendi. Se Vossa Excelência quiser destacar uma votação separada, pode requerer, não tem problema nenhum. Não, depois eu falo os votos. Então, parecer de voto ao projeto de lei 0083/2025, do deputado Rodrigo Binotto, como já li a emenda, o relator é o deputado Antídio e Sua Excelência vota pela aprovação da matéria. Também o projeto de lei de número 0302/2025, que institui o piso salarial para os conselheiros titulares no âmbito do Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Rodrigo Binotto, e Sua Excelência, deputado Antídio, é o relator no âmbito interno dessa comissão. E, ao emitir seu relatório e voto, fez pela aprovação da matéria. Por último, nós temos o relatório e voto ao projeto de lei 0316/2024, de autoria do deputado Emerson Stein, tem como relator o deputado Mário Mota, que institui o programa do cartão vermelho para o racismo e determina a paralisação da partida de futebol na constatação de manifestação de racismo e da outras providências. Sua Excelência emitiu seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão de forma conjunta os 5 projetos de lei. Deputado Fabiano da Luz, Vossa Excelência, com a palavra.
Senhor presidente, colegas deputados, eu quero me manifestar apenas sobre o primeiro projeto de lei do deputado Alex Brasil, 0753, que é o projeto das cotas, é o projeto do retrocesso de Santa Catarina, é o projeto que vai aumentar as desigualdades, é um projeto totalmente injusto e por esse motivo quero me manifestar votando contrariamente a esse projeto. Vamos então votar em separado o presente projeto de lei. Continue em discussão de forma conjunta todos os projetos. Não havendo mais que Presidente, discutir, eu quero votar deputado contra José naquele projeto do Rodrigo Minotto, que da meia entrada. Qual é o número do projeto ali? Vossa Excelência quer votação em separado? Eu quero só a votação, eu só quero deixar meu registro votado Ok, então, contrário. Vossas Excelências concordam que encerrar a discussão dos projetos? Não. Pode ser? E vão votar a votação em separado? Deputado Sargento Lima. Era esse o questionamento, vota separado. Pode ser o separado, não tem problema. Tá, joia. Ok, até melhor, vamos lá. Para não gerar nenhuma Ok. dúvida ali em relação ao Então, vamos lá. posicionamento de cada deputado. Encerrada a discussão conjunta de todos os projetos. Vamos à votação. Projeto de lei 0753/2025, de autoria do deputado Alex Brasil. Em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se Presidente. encontram, aprovado com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Eu ia precisar fazer meu encaminhamento de voto? Vamos lá, deputado. Gessé, Vossa Excelência com a palavra. Eu quero deixar meu voto favorável, porque esse sim é o tipo de projeto que dá a igualdade para as pessoas, sem privilégios. Quando tu dá privilégio para um setor, seja por questão de raça, por questão de cor, por questão de sexualidade, você está dando um privilégio, você está destoando ele dos demais. Então, quando você tira a oportunidade de cotas que dividem a sociedade, aí sim você está colocando todo mundo em pé de igualdade. Então, parabéns pelo projeto e pela votação favorável. Aprovado por maioria, voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Vamos ao projeto de lei 0302/2025, da autoria do deputado Rodrigo Minotto. Em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças. Presidente, quero votar contrário a esse projeto, porque não é possível. Eu sou dentista, eu sou da área da saúde, o projeto está prevendo meia entrada para dentista, para eu pagar meia entrada, para médico pagar meia entrada, para enfermeiro pagar meia entrada, mas que aberração de projeto é esse? Não é esse? Não, esse institui o piso salarial dos conselheiros. Ah, tá, não, então é o outro, tá, desculpe. Esse é o 302. Senhor deputado, em votação, o senhor deputado concorda, permaneça como se encontra. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Sargento Lima e deputado Gessé Lopes. Vamos ao relatório e voto ao projeto de lei de número 0758/2025. Não? Era da discussão do projeto mesmo ali. Aí eu falei, minha vez então agora ali. Nós estamos criando aqui com esse projeto, para os deputados que votaram aqui, né? Isso aí tem que ter bastante consciência, que nós estamos gerando custo para o prefeito, para os municípios que vão ter que pagar essa conta, independente do tamanho da arrecadação e do tamanho de cada município. Esse vai recair no ombro dos prefeitos, 295 prefeitos do estado de Santa Catarina. Preste atenção na aprovação desse projeto. Senhores deputados, o projeto anterior foi aprovado com os votos contrários do deputado Sargento Lima e do deputado Gessé Lopes. Aprovado a maioria. Projeto de lei 0758/2025, da autoria do deputado Oscar Gutz. Em discussão. Esse autoriza a autorização do excepcional de estacionamento de veículos e acostamento de rodovias. Em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Ainda temos o projeto de lei de número 0316, do deputado Emerson Stein, o que institui o programa de cartão vermelho para racismo. Em votação, o senhor deputado concorda, permanece como se encontra, aprovado. Deputado Fabiano da Luz. Fabiano, ô Fabiano. Parecer e voto ao projeto de lei 0083, que assegura o direito de pagamento de meia entrada. Esse é o que o deputado Gessé quer dar encaminhamento de votação. Em votação, no nome da comissão, deputado Gessé Lopes. Presidente, leia a ementa, por favor. A ementa assegura o direito ao pagamento de meia entrada em eventos de natureza cultural, esportiva e de lazer aos profissionais da saúde no âmbito interno do governo de Santa Catarina. Pessoal, vocês vão votar um projeto de lei que dá meia entrada para médico. Esse tem voto favorável do deputado Antídio Lula. Para médico, para dentista, pelo amor de Deus, cara. Presidente, aí não, isso aí não pode, isso aí não pode ser aprovado. Um projeto né, aqui para dar meia entrada para passista de escola de samba. Vai ser o que eu vou fazer? Deputado Sargento Lima, deputado Gessé Lopes com a palavra, depois de conceder a palavra. Presidente, eu quero dar um encaminhamento de voto contrário. Eu gostaria de pedir
é do acordo, mas o acordo não diz com o que a gente tem que votar. E a gente pode votar contrário. Cara, pelo amor de Deus, como é que nós vamos falar lá para as pessoas da rua que nós estamos dando bem entrada para médico, cara? Para dentista. Eu sou dentista, eu não quero bem entrada, pelo amor de Deus, cara, que vergonha. Auxiliar, enfermeiro, tudo, pelo amor de Deus, gente, bem entrada. Não, isso aqui a gente tem que rejeitar aqui agora, já para nem para o plenário isso aí, gente. Deputado Sargento Lima. Vou começar a apresentar a meia entrada aí para passista de escola de samba, para quem tem o cabelo grisalho, para deputado. Vou começar a fazer isso daqui para frente agora. Né? Isso aí... Meia entrada para defensor público. Para infraestrutura, para a Secretaria de Infraestrutura. Valeu, obrigado. E encerrada a discussão, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Com voto contrário, deputado José Milton Schaeffer, deputado Sargento Lima e deputado Gessé e deputado Camilo. O deputado Antílio é o relator da matéria. Não, só um pouquinho. Tem um, dois... Está rejeitada a matéria. Senhores deputados, ainda temos, e por último... Tem mais algum aí, não, né? Temos o projeto de lei de número 0411/2024, de autoria do deputado Silvio Zancanaro, que institui a política estadual de reabilitação integral da pessoa amputada e adota outras providências. O relator da matéria é o deputado Camilo Martins. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pela aprovação da matéria. No entanto, houve solicitação de vista do deputado Sargento Lima, e Sua Excelência apresentou voto vista. Prevalece o voto do relator. Se o voto do relator for aprovado, desconsidera-se o voto vista. Se for rejeitado, passa a discussão do voto vista. Consulta o deputado Camilo, mantém o seu voto? Mantém o seu voto. Em discussão, o relatório e voto do deputado Camilo Martins, que é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do deputado Camilo.